Salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Terra Rubro-Negra. Deixe o seu like e se inscreva. Pessoal, vamos falar agora do jogo São Paulo e Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo aí na segunda colocação, mesmo com todo esse problema, com toda essa crise. Flamengo é o segundo colocado com 31 pontos. Tem um monte de time com 31, com 28, campeonato muito embolado. O Botafogo que disparou ali com 44, 13 pontos de vantagem em cima do Flamengo. Vamos estar falando sobre essa partida, sobre o time que o Flamengo vai levar a campo. Já vou pegar aqui já para botar aqui a escalação provável da equipe. São Paulo treinou o time nessa sexta-feira e nesse sábado. E no fim do treinamento, São Paulo arrumou o time da seguinte forma: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno, Henrique e Gabigol. Esse seria o provável time do Flamengo contra o São Paulo. Comenta um pouco aí, Diego, sobre essa escalação, se você mudaria alguma coisa. Me parece até que o Ayrton Lucas perdeu de vez credibilidade com o São Paulo, porque depois daquela entrevista ali no intervalo do jogo contra o Cuiabá, ele não apareceu contra o Olímpia, foi ser colocado lá no final da partida e agora provavelmente também vai ficar no banco de reservas. Rapaz, assim, ele tá repetindo o time do jogo contra o Olímpia, né? Que foi daquela catástrofe, aquele jogo horroroso contra o Olímpia. A questão toda aí para mim, André, nesse jogo, ela passa muito mais por comportamento do que qualquer outra coisa. A gente precisa saber qual vai ser a postura dos jogadores do Flamengo, de um time que acabou de ser eliminado de uma forma vexatória, com uma partida ridícula do time do Flamengo. Então, ver aí qual vai ser a postura do Flamengo. Acho que gira muito em cima disso. Sinceramente, a questão de quem vai entrar, se vai ser o Felipe Luiz ou o Ayrton Lucas, enfim, eu não estou nem muito preocupado com relação à escalação do Flamengo, sabe? Eu estou preocupado com relação a como eles vão se comportar. Um time que, ao nosso entendimento aqui, aparentemente quer derrubar o treinador, não tem mais clima, parece que o São Paulo já perdeu o vestiário, a galera está muito insatisfeita com ele, com a forma como ele vem conduzindo todo, né, o time. Então, assim, precisa saber que tipo de time, postura os jogadores vão ter. A torcida do Flamengo, que já comprou, vai comparecer em peso no jogo, deve lotar mais uma vez o estádio. Promete fazer muitas críticas, fazer muitas manifestações, vai ter a questão de se encontrar com o Dorival Júnior. É muito provável que a torcida do Flamengo cante o nome do Dorival, uma forma de protesto e tudo mais. Então, assim, é um jogo difícil contra um adversário complicado e a gente não sabe qual é a postura que o Flamengo vai encarar esse jogo. Agora, fato é um jogo muito importante. O Botafogo tem hoje um jogo dificílimo contra o Internacional, não sem o Tiquinho Soares e tudo mais. Então, assim, não seria surpresa nenhuma para mim o Botafogo tropeçar hoje. E o Flamengo em segundo lugar, numa situação que, assim, o Flamengo está em segundo, mas se tropeça amanhã, ele pode terminar em sétimo, em sexto, porque do segundo ao sexto tem 1 ponto de diferença, irmão. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Bragantino estão empatados com 31. E depois vem o Grêmio com 30. Então, o Flamengo pode terminar lá embaixo, em sexto, sétimo lugar na tabela, se tiver um tropeço. E ainda tem o Atlético Paranaense e o Cuiabá com 28, que podem chegar aos mesmos 31 pontos. Então, assim, tá muito embolado. O Botafogo disparou, o restante tá tudo muito embolado, mas eu já vejo um Botafogo que, assim, provavelmente, né, eu imagino, que deva começar a cair também um pouco de rendimento. Não dá para manter 80% de aproveitamento no campeonato inteiro. É muito provável que eles comecem a cair. E hoje é um jogo chave para isso. Se o Botafogo tropeça hoje, abre amanhã uma oportunidade única. Agora tem que ver se esses caras que estão lá, se eles vão querer, né? Exatamente. Essa é a chave. Tudo depende da vida nos jogos. O Flamengo está muito pressionado, eliminado aí de forma vergonhosa. Já falei aqui que, para mim, essa é a segunda pior eliminação Libertadores do Flamengo na história, só perdendo para o América do México do Cabanhas. Mas os jogadores parecem que não estão muito incomodados com isso, não. O clima é de beleza, perdeu, vamos lá, tá tudo bem. Os jogadores sentam nos títulos anteriores e não quer brigar
no ano seguinte, pelos campeonatos. O Felipe Luiz falou em questão de confiança, mas, na minha opinião, eu vou discordar totalmente, porque tudo bem, o seu mental pode estar abalado, mas você nunca pode perder por adversário na vontade. Você joga no Flamengo, 45 milhões de torcedores é uma motivação suficiente para você pelo menos correr. Então, você pode ter um mental abalado, mas o seu dar a vida, isso aí nunca o jogador pode deixar de dar. E o que a gente vê é um Flamengo apático, um Flamengo que não põe vontade nos jogos, um Flamengo que não corre pelo treinador. E, ao meu ver, como a gente falou aqui no vídeo anterior, é uma tremenda burrice manter o Sampaoli ainda como treinador, visto que os jogadores não compraram a ideia dele. E ele é um péssimo gestor de elenco. O Flamengo sabia disso. O último clube que ele saiu brigado com os jogadores publicamente comemorando a demissão do técnico lá no Sevilha. Então, já é para fazer um plano ali de contingência, já demitir, já tentar colocar um treinador. Se fala muito em Rogério Ceni, eu acho que é um retrocesso. É melhor ficar até com o interino durante um tempo e tentar um treinador que vise o longo prazo. O Flamengo com o Sampaoli, para mim, já deu o que tinha que dar. Ele não vai tirar mais nada desse time. E a tendência é até piorar, porque o que eu vi na quinta-feira foi um time ali que não está nem aí para a torcida. O que eles querem mesmo é que fique um clima ok no vestiário, um clima agradável, e que eles tenham aquela vida boa, que a gente sabe que tinha com Dorival, a gente sabe que tinha uma vida boa com o Renato Gaúcho, com o próprio Rogério Ceni. O único treinador linha dura que deu certo no Flamengo se chama Jorge Jesus. O resto tentou implementar uma linha pesada de comprometimento total dos jogadores, e isso não deu muito certo. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que você falou tudo, é exatamente isso. Amanhã, o jogo de amanhã passa pelo comportamento, passa por isso. E aí a gente vai ter que aguardar para ver. Sinceramente, eu não quero nem opinar em relação à escalação nem nada. Eu acho que tudo vai depender da postura, de como os jogadores vão entrar em campo, e se eles vão querer ou não jogar pela torcida, que é o maior patrimônio do clube, né? Exatamente. Só para fechar aqui, eu queria falar uma coisa muito importante. Muita gente vê aí nas redes sociais, viu aí uma situação do Paparazzo Rubro-Negro, que ele comemorou quando o Flamengo pegou o Olímpia. O Pilhado também comemorou quando o Flamengo pegou o Olímpia. Aí eu fico pensando assim, quem discorda disso não entende nada de futebol. Porque olha o time do Olímpia, rapaziada. O time do Olímpia, ele foi eliminado pelo time de segunda divisão do Campeonato Paraguaio. Para vocês verem o tamanho do feito que o Flamengo fez em ser eliminado pelo Olímpia. Eles foram eliminados pelo São Lourenço do Paraguai, time de segunda divisão. Eles não conseguiram ganhar no Campeonato Paraguaio, ganharam do Guarani com reservas, 3-1, antes desse jogo contra o Flamengo. Para você ver o feito absurdo. Não existe essa coisa de futebol não é só dinheiro, se não botar vontade. Então, beleza, então. Vou pegar aqui o Bayern contra o Teutônio hoje, que a gente viu. Teutônio lá, Bayer Leverkusen. Então, quer dizer, então, que se o Teutônio botar vontade, ele vai ganhar o jogo? Tá vendo que isso aí é uma coisa, assim, absurda de se dizer, de se falar? Tudo bem, existe a zoação. Pô, de boa, pode zoar mesmo, o Flamengo mereceu. Só que o mais incrível é jornalista que se acha intelectual de futebol, analista de futebol, cair nesse papo furado de comemorou antes, vocês são arrogantes, vocês são soberbos. Pelo amor de Deus, gente. Era o Olímpia. Não vamos tirar a responsabilidade dos jogadores de jogar em A ou B. É isso que estão fazendo. Então, os jogadores estão acima do bem e do mal. É o que parece. Porque estão jogando a responsabilidade em Pilhado, em Paparazzo, por ter dito óbvio. Ter dito óbvio. Foi uma situação vexatória. Os jogadores deveriam estar envergonhados, mas parece que não está. Parece que está tudo bem. O que eles querem mesmo é a vida boa, é ganhar milhões no Flamengo e treinar pouco, e se dedicar pouco, tentar correr só nas Copas, no Brasileirão ver o que acontece. É isso que o jogador quer. E muitos desses jornalistas, para ter uma moralzinha para o jogador quando a fase estiver boa, eles partem para uma outra linha
de situação, que é criticar quem falou que o Olímpia era fácil, quem falou quem diz que o Flamengo é soberbo, é arrogante, só para pontuar essa situação. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.